Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E na aula de hoje iremos aprender as tags para marcar negrito e para marcar itálico. Para marcar negrito, nós temos as tags B de bold, que significa negrito, e também temos a tag strong, que significa forte. As duas marcam negrito, porém elas têm uma diferença semântica, ou seja, elas estabelecem relações de sentido diferentes. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui no NetBeans e eu vou marcar, por exemplo, se eu quisesse marcar esse texto, né, que está no conteúdo da tag A, quer dizer, de link, se eu quisesse marcar como negrito, o que eu faria? Eu colocaria um B aqui no início, B de bold, e aqui eu coloco o final, né, a tag de fechamento. O negrito, como vocês sabem, vai destacar esse texto que é marcado com B, mas também temos a tag de strong. Então eu vou fazer o seguinte, nesse segundo parágrafo, né, nessa primeira frase, eu vou colocar strong, a tag de início, e aqui eu coloco a tag de fechamento. Vou dar um Ctrl S para salvar e vamos aqui no navegador. Vou dar um F5 para atualizar e veja que tanto o meu link como a primeira frase do segundo parágrafo ficaram destacadas. O texto ficou um pouco mais escuro, mas existe uma diferença semântica entre o strong e o B de negrito. Em leitores de tela, que são softwares para deficientes visuais, o strong tem uma semântica que quer dizer uma forte ênfase. Então, o leitor de tela vai dar uma forte ênfase nesse texto que está marcado com strong. Apesar da diferença de semântica ou de sentido, né, os dois textos foram marcados como negrito, como vocês podem ver. Para itálico, nós temos também duas tags que também tem diferença semântica entre elas. Para que esta aula não fique cansativa demais, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no NetBeans e depois desses parágrafos, vou colar esse texto aqui para facilitar. Vou digitar aquele atalho que indenta o código para facilitar nosso entendimento, que é o Alt Shift F. Ou eu posso vir aqui, né, como falei anteriormente, em código fonte e formatar nosso texto, que ele já indenta automaticamente o nosso texto para facilitar a visualização do mesmo, ok? Como falei anteriormente, eu tenho para itálico a tag I e a tag EN, porém elas têm uma diferença semântica. A tag EN vai ter uma forte ênfase nos leitores de tela, que é direcionada para os deficientes visuais, e a tag I, como a tag B de bold, não tem sentido semântico nenhum. Ela simplesmente marca o texto como itálico e como negrito. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos aqui no navegador. Vou dar um F5 para atualizar e veja o que eu falei. Os dois textos que estão com bold e que estão com strong, os dois textos ficaram marcados como negrito. Assim como os dois textos que foram marcados com I e com EN também ficaram como itálicos, mas existe uma diferença entre elas, que é uma diferença semântica, ou seja, uma diferença de sentido. Essa diferença de sentido só é válida para os leitores de tela que são direcionados para os deficientes visuais, como eu falei. Em alguns casos, talvez, né, os motores de busca também deem uma forte ênfase, uma diferença semântica também para os textos que estão marcados com EN para marcar itálico e também para os textos que estão marcados com strong. Mas uma dica que eu dou é o seguinte, como eu falei anteriormente, não é mais válido, nos dias atuais, usar marcação HTML para marcar elementos com estilo. Os estilos devem provir unicamente e exclusivamente do CSS, mas o negrito e o itálico é uma exceção à regra porque elas podem ter uma semântica diferenciada, ok? É uma única exceção à regra. Ou seja, é uma das poucas exceções que nós temos. Quando eu for falar sobre CSS, vocês vão ver que essa visualização de strong e de B e da tag I para itálico e da tag EN vai desaparecer por um motivo que eu vou falar lá na seção sobre CSS, ok? Bom, era só isso, pessoal. Eu fiz essa aula, na verdade, para separar da anterior, para que ela não ficasse longa demais, ok? Então era só isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.